querendo trazer uma série que a gente ganhou esse apelido aí de match da psicoaromaterapia, a psicofarmacologia. Esse tema aí a gente ganhou de presente da Kátia, minha designer. E a ideia é que a gente possa encontrar com vocês a cada 15 dias. Agora no final do ano fica um pouquinho mais complicado, né? Aí teve a questão da Copa, vai vir as festas, mas a ideia é que a gente possa encontrar com vocês a cada 15 dias e trazer alguns temas que são importantes, tá? De escolha de vocês. E para esse primeiro encontro, a escolha foi interações medicamentosas. Então, um pouquinho sobre isso que a gente vai trazer hoje na live. Quer falar alguma coisa, Guilherme, sobre a nossa série de encontros agora? Não, primeiro que essa ideia, né, que a gente teve, né, dessa série, eu achei super bacana, né, e aí depois ainda teve esse charminho, né, do match, né, eu adorei. E aí é bem isso, é pra gente pegar e eu acho que é bem também para a questão de conscientizar, né, o pessoal que a psicofarmacologia não é um bicho de sete cabeças, né, e que dá para a gente pegar e fazer, né, um link, pessoal aí que trabalha bastante com psicoaromaterapia, né, dá para fazer link com psicofarmacologia, é importante a gente saber um pouco de psicofarmacologia, mesmo que a gente, por exemplo, queira atuar dentro da psicoaromaterapia como linha principal, mas eu acho que é sempre legal a gente saber um pouco das outras visões, né? Porque isso agrega muito, né? Isso faz com que a gente consiga fazer a aromaterapia aí com mais técnica, com mais segurança, né? Então, a ideia aí, bem no fim, eu acho que partiu da Karina, eu nem lembro porque a gente conversa tanto e de tantas coisas, mas é bem legal, né, fazer essa dupla com a Karina, e é isso, a gente vai tentar fazer, a gente começou bem um pouquinho numa data que é cheia de adversidades, né, a gente está quase chegando no final do ano, e por causa das festas e férias, não dá para a gente manter um ritmo, né, mas só que a ideia é fazer um ritmo aí de 15 em 15 dias, mais ou menos, e aí o tema vocês trazem dentro aí do contexto, né, de linkar psicoaroma com psicofarmacologia, né? Essa é a ideia, tá bom? Exatamente. E essa questão da interação medicamentosa, né, é uma coisa que muita gente tem dúvida e que eu acho que quando a gente começa a olhar para a psicofarmacologia, é fundamental que a gente tenha um pouquinho de conhecimento sobre isso, né, Guilherme? E trazer um pouco da ideia de que não é só uma interação metabólica de fígado, né? Mas a gente trazer também com relação àquilo que acontece no nosso sistema nervoso central, né? Com as medicações e o que o óleo pode potencializar, minimizar, né? Trazer um pouquinho desse olhar. Sim. Né, então, aqui, quando a gente pensa, né, na questão da interação medicamentosa, entra vários pontos assim que a gente pode elencar e desenvolver, né, cada um desses pontos. Então, foi o que você falou. Sempre quando a gente fala em interação medicamentosa, principalmente aí no contexto da aromaterapia, o pessoal fica muito preocupado com a questão de interação de ordem farmacocinética, né? Então, ou seja, uma molécula do óleo essencial pode afetar o metabolismo de um fármaco, né? Ou acelerar esse metabolismo, ou inibir o metabolismo. Pode competir com o fármaco pela metabolização, utilizando as mesmas enzimas de metabolização. Então, esse é um tipo de interação, né, medicamentosa que a gente pode ter. E um outro tipo de interação medicamentosa que a gente tem é a interação de ordem farmacodinâmica, né? Então, quando a gente fala farmacodinâmica, a gente fala que é uma interação baseada aí no mecanismo de ação, ou seja, essas substâncias elas podem interagir por atuar ou no mesmo alvo proteico, né? Então elas têm o mesmo sítio ali de ação, né? Não só no sistema nervoso central, mas sim pensando na célula como um todo, né? Então, por exemplo, atuam no mesmo receptor, mas muitas vezes pode acontecer o que a gente chama de antagonismo fisiológico, ou seja, dar um exemplo assim, a gente pode ter uma medicação que estimula a noradrenalina, vamos supor, tá? Aumenta a concentração de noradrenalina, um antidepressivo, por exemplo.
Então, isso vai fazer perifericamente uma ativação do sistema nervoso simpático. E aí pode acelerar o coração, por exemplo. Aí a gente pode entrar com um óleo que, vamos supor, aumenta a concentração de acetilcolina. Ou seja, ele não mexe com a noradrenalina. Ele aumenta a concentração de acetilcolina. E lá na periferia, a acetilcolina vai ativar o parasimpático. E em alguns órgãos, o simpático e o parasimpático, eles são o quê? Antagonistas fisiológicos. Então, a acetilcolina, enquanto a noradrenalina estimula o coração, acelera o coração, a acetilcolina o quê? Retarda, né, o coração. Então, veja que essa interação, então, o óleo essencial, por exemplo, ele pode diminuir o efeito que o antidepressivo tem de acelerar o coração. Mas não é que a molécula do óleo essencial atua na mesma molécula que o antidepressivo atua. É o que a gente chama de antagonismo fisiológico. O óleo essencial aumenta a concentração de um neurotransmissor que se opõe ao efeito do outro neurotransmissor que foi aumentado pelo antidepressivo. Então, é importante para um aromaterapeuta, não é que ele tem que ser expert em farmacologia e expert em química em farmacologia, mas só que é importante ele ter pelo menos uma ideia de como que funciona a medicação e de como que é a farmacologia e a química desse óleo essencial, para a gente entender algumas coisas que podem acontecer. Porque essa interação medicamentosa não necessariamente vai ser algo ruim. Às vezes ela pode ser algo bom. Positivo. Por exemplo, a gente tem que um antidepressivo, ele aumenta a serotonina. E aí vamos supor, aumenta a serotonina lá no sistema nervoso. Isso aí é ótimo. Isso aí que vai, por causa disso que vai ter efeito antidepressivo, e aí vai. Mas a serotonina, ela pode atuar num receptor que chama receptor 5-HT3. E quando ela atua nesse receptor, ela ativa uma zona do cérebro que dispara a náusea, a vontade de vomitar, né? A náusea. E aí o que acontece? Então, o efeito colateral da maioria dos antidepressivos, principalmente no início do tratamento, é justamente essa náusea. E aí o que acontece? A gente tem algumas moléculas dentro da aromaterapia que vai e bloqueia esse receptor 5-HT3. Ou seja, vocês estão vendo, isso é uma interação medicamentosa, mas é uma interação positiva. O citral, por exemplo. Então, o que o citral ele vai fazer? Ele vai bloquear o receptor 5-HT3 e, com isso, ele vai diminuir o efeito de náusea induzido pelo antidepressivo. Então, a gente tem que entender também, então, que a interação medicamentosa ela não é só o vilão na história. A gente também pode usar essa interação medicamentosa para fins o quê? Justamente terapêuticos, né? Sim. Aí, quando você fala do citral, né? Porque eu acho que a maioria das pessoas... Uma das primeiras moléculas aí que está bem descrita com relação à interação farmacocinética, né? Da parte metabólica, né? Uma das moléculas que está bem descrita é o citral, né? Principalmente com moléculas antidepressivas, pensando aí na CIPs, né? Do fígado, então metabolismo hepático, e aí ele pode atrapalhar na questão do metabolismo hepático. E aí você fala assim, poxa, mas eu poderia utilizar para reduzir a náusea, pensando na outra linha, né, da interação. Então é legal a gente trazer também que essa parte de metabolismo hepático é principalmente, né, Guilherme, através da ingestão. A gente não tem, na verdade a gente não tem como garantir que não haja esse efeito, né, de competição com as CIPs, mas pensando numa via inalatória, numa via tópica, onde a gente... Meu som tá baixo? Deixa eu aumentar aqui. Melhor, Andréia? Melhorou um pouquinho. Mas pensando, né, numa via tópica, numa via inalatória, que a gente vai ter uma perda, né, desse óleo essencial, dessa molécula, tanto por volatilização, por metabolismo antes de chegar no fígado, por distribuição, por se ligar, né, em receptores antes de chegar no fígado, né? Porque quando a gente faz pela via tópica e inalatória, não é o primeiro caminho chegar no fígado, no metabolismo hepático. Então é mais difícil a gente ter esse tipo de problema. É claro que se for necessário a gente utilizar, a gente pode observar se mudou alguma coisa com relação à medicação, né? Eu acho que é muito importante a gente ter essa noção de que, olha, você está tomando uma medicação, você não vai dar no mesmo horário que você
toma a medicação, você vai dar um tempinho para essa medicação ser metabolizada, porque é um caminho oposto, né, Guilherme? A medicação entra, é metabolizada e depois ela é distribuída, né? Quando ela chega por via oral, né? Oral. Sendo que quando a gente usa tópico inalatório, ela entra, ela é distribuída e depois ela acaba sendo metabolizada para ser excretada. Eu vou tirar esse fone, que eu acho que é ele que tá ruim. Peraí. Então, é importante a gente ter isso claro, e eu acho que assim, tem muitos aromaterapeutas que não têm isso claro, e muitos aromaterapeutas que pensam muito no citral, por exemplo, lemongrass e lidseia a gente não pode usar de jeito nenhum quando toma medicação, né? Porque foi uma das primeiras moléculas que vieram aí, descritas e sendo ditas com relação a isso, sendo que a gente tem várias outras que interagem, né? O próprio limoneno, que é tão queridinho, né? Ele aumenta a atividade da CIPs, então ele também o pode aumentar a beta-cariofileno degradação. também, né? O beta-cariofileno também, que é tão uma molécula super especial na aromaterapia e que, de certa forma, eu vejo muitos aromaterapeutas assim banalizando o óleo essencial de copaíba, né? Oral, Fazendo né? oral, copaíba direto, todo dia, como profilático ou então como estimulante do sistema imune, né? Então, a Karina falou várias coisas importantes aí, né? Então, primeiro, a questão da via de administração, né? Quando a gente fala, na verdade, todas as vias podem dar interação de ordem farmacocinética, mas claro que a via oral ela é a que dá mais, por quê? Porque o caminho da via oral é o seguinte, quando o indivíduo faz a ingestão do óleo essencial, a molécula ela vai estômago, intestino, aí quando ela chega no intestino ela é absorvida, e aí ela pega, ao invés dela ser distribuída para o restante do corpo, ela vai para o fígado. E ali ela passa por uma metabolização logo de cara, que a gente chama de efeito de metabolismo de primeira passagem, né? Que ele tem inúmeras consequências sobre o efeito de uma substância, isso pode ser até alvo de outra live, né? Mas enfim. Aí o que acontece? Quando imaginar assim, vamos supor, eu fiz a ingestão de 3 gotas de óleo essencial e nessas 3 gotas eu tinha 1000 moléculas, tá? Ou seja, 1000 moléculas chegou no fígado e recrutou o sistema enzimático para ser metabolizado, né? Se eu pego essas mesmas 3 gotas e eu faço por via tópica, por exemplo, a gente tem um monte de perdas ao longo do processo até que essa molécula chegue na corrente sanguínea. Então a gente tem volatilização, a gente tem a própria metabolização no local, né? Porque não é só o fígado que metaboliza, a gente tem sistema de metabolização na pele, a gente tem sistema de metabolização nos pulmões, a gente tem sistema de metabolização renal, né? Então, a gente já tem essa metabolização ali no local, e além disso, existe perdas e existe, por exemplo, a deposição da molécula no local ali que foi depositado, né? Então, por exemplo, imagina a via tópica, um pouco de molécula fica ali na região onde foi depositado, porque afinal tem tecido adiposo ali, né? E a molécula ela tem afinidade por tecido adiposo. Então, existe uma determinada perda, né? E aí, então, o que acontece? De 1000 moléculas que foi administrada, não vai ser as 1000 que vão ser distribuídas, né? E aí, a depender de qual via de administração foi, a gente acaba tendo perdas maiores. E aí, o que acontece? A molécula vai lá, anda pelo corpo inteiro, e aí ela começa a se ligar nos seus alvos, né, para atuar, e aí depois ela vai sendo, aos poucos, sendo o quê? Redistribuída para o fígado para ser metabolizada e para favorecer a eliminação. Ou seja, não é uma tsunami que vai de uma vez. Existe, por exemplo, todo um processo de retardamento e jogada dessa molécula, né, para o fígado e metabolizando. Então, isso diminui, né, a questão aí da competição, né, da competição por enzimas. A questão da indução ou inibição enzimática, é claro que uma molécula ela pode fazer isso do ponto de vista agudo,
Mas só que o mecanismo de indução ou inibição enzimática, ele acaba ganhando uma repercussão clínica maior quando a gente faz exposição crônica, né? Exposição aguda, a gente fica mais preocupado com a questão deles competirem pela mesma enzima de metabolização, né? Agora, quando a gente vai pensando num tratamento subcrônico ou crônico, aí a gente já tem que tomar um cuidado. Por quê? Porque aí, se a substância tem um poder de fazer inibição enzimática ou indução enzimática, isso pode, então, afetar como que os outros fármacos estão sendo distribuídos. Então, por exemplo, a gente está para publicar, está para sair, o artigo ele tá ainda em avaliação, está demorando bastante, porque a revista está com dificuldade de achar referir, né? Mas a gente fez um estudo em roedor, lá na Santa Casa, que, na verdade, a via inalatória, ela fez alteração de CYP hepática. Mas só que aí o que acontece? A gente fez um esquema de administração por 14 dias consecutivos e cada dia 2 horas. Isso para um roedor é uma quantidade grande. Então isso mostra o quê? Que tudo bem que a via oral ela é a que tem uma maior aí, né, probabilidade de fazer interação medicamentosa de ordem farmacocinética, mas as outras vias, se a gente fizer um uso inadequado, a gente também pode ter interação medicamentosa. Então tem que tomar cuidado em relação a isso. Ah, eu estou fazendo via inalatória, então não tem problema. Aí o que faz? Você faz hipersaturação de ambiente e fica 4 horas num ambiente hipersaturado diariamente. Ah, não vai dar interação porque eu estou fazendo por via inalatória. Não, não é assim. Na verdade, você está fazendo via inalatória, mas você está fazendo de forma inadequada, né? Então, você vai ter uma concentração importante da molécula e isso você pode desenvolver um efeito, sim, tá? Diferente de você utilizar, por exemplo, rapidamente, você vai fazer uma inalação consciente ali, né? Rápido, coisa de 5 minutos, mas mesmo assim, como você disse, dentro de um tratamento crônico, e se você está usando o óleo essencial cronicamente, ele também vai mexer no teu metabolismo, né? Dentre as 3 vias, a que eu acho que a menor, acho que tem o menor risco ainda para mim é a tópica, porque eu acho que o caminho é mais longo, né, do que a via inalatória. Que a via inalatória, ela tem coisas importantes, né, Guilherme? Primeiro que ela já vai ativar o teu cérebro já de cara, né? Com positivo, com negativo, simplesmente pelo aroma, né? Pois ela vai ser muito rapidamente absorvida pelo teu pulmão. Um pouquinho acaba entrando aqui nas mucosas também. Já existem estudos que mostram a proximidade aqui e ela já passar para o cérebro também, né? Então, por transporte, né? De neural. Ela é muito, muito potente. Então, as pessoas colocam ali no difusor e acham que é super tranquilo, e com criança também presente no ambiente. Eu vou deixar o difusor o dia inteiro ligado porque eu adoro um cheirinho. Vou pôr lavanda, é super tranquilo. Poxa, a lavanda tem vários mecanismos farmacológicos, né? Já bem descritos aí com relação ao linalol, vamos pegar um só, que é complicado a gente ficar assim nesse, é só um cheirinho, eu vou utilizar. Uma pessoa, por exemplo, que toma um inibidor de recaptação de serotonina, pode se dar mal aí com uma lavanda constante. Né? Mas é só a lavanda não tem problema nenhum, né? Não tem contraindicação. Não, realmente, ela não tem uma contraindicação. Mas conforme os estudos vão surgindo e a gente vai entendendo o mecanismo de ação dessas moléculas, quais são os receptores onde elas se ligam, né? O que elas movimentam aqui no nosso organismo, a gente vai percebendo que apesar dela não ter uma restrição importante, ela pode sim levar a uma interação, por exemplo, com quem toma um inibidor de recaptação de serotonina, porque vai potencializar a disponibilização da serotonina ali na fenda sináptica. E aí isso pode ser ruim para algumas pessoas. É como se você estivesse aumentando a dose do seu remédio, até, né? Porque você vai ter mais serotonina ali disponibilizada. Então não dá pra gente pensar assim, né? Eu falo muito porque sempre eu ouvi do citral, né? E não vou usar o lemongrass. Mas tem outras coisas muito importantes.
né? E aí... Não, e essa questão, né, de fazer aromatização ambiental, eu sempre falo que a aromatização ambiental ela tem inúmeras variáveis e por isso a gente não pode bater o martelo sobre especificamente a aromatização ambiental. Por quê? Porque vai depender muito de várias variáveis que estão ali no contexto. Então, por exemplo, quantas gotas que você colocou no vaporizador? Isso é uma coisa. Por quê? Porque vai volatilizar uma quantidade maior. Tá, mas qual é o tamanho do ambiente? Você está num ambiente fechado ou que tem ventilação? Agora, é fato que as pessoas pegam, até por exemplo, para tratamento de insônia, né? As pessoas pensam, eu vou colocar 40 gotas de óleo essencial no vaporizador, porque daí vai durar as 8 horas de sono. Não, não vai durar as 8 horas do sono. Se você coloca um monte de gota no vaporizador, o que vai acontecer é que vai super saturar demais ali nas primeiras meia horas, e você pode ter até um efeito adverso da aromaterapia por via inalatória ambiental, aí, da vaporização ambiental, e isso não vai aumentar o tempo de ação da aromaterapia. Por quê? Porque a vaporização, ela vai... Os componentes são voláteis, não vai ficar volatilizando 8 horas. 2 horas no máximo, sei lá, de vaporização, já acabou as moléculas que estão ali, não tem mais praticamente. Por quê? Porque as moléculas já foram volatizadas. Mas só que, então não existe perigo. Não, é claro que existe, porque se você hipersaturar demais, você pode jogar uma concentração alta no sistema nervoso central. E aí, a depender o horário que você tomou a medicação, você pode fazer a interação medicamentosa lá de ordem farmacodinâmica que a gente está falando. E a via tópica, a mesma coisa. A via tópica, o que acontece? Mas eu só estou fazendo a 4%. Vamos falar de uma pessoa adulta, né? Que 4%, ok, né? Mas eu até falei na mentoria, eu não sei se você lembra, que eu peguei, eu fiz um sabonete para mim, eu fiz a 4%, nossa senhora, eu fiquei zureta. Eu não vi, eu falei pra você que não pode usar sabonete tão concentrado assim, vai ficar gravado. E aí, o que acontece? Mas tem toda uma questão do quê? Porque o meu extrato córnico está totalmente hidratado, então teve abertura de poros, né? Uma pele hidratada tem maior penetração do princípio ativo, estava dentro de uma formulação óleo e água, que aumenta penetração, eu estava tomando banho quente, que tinha vasodilatação periférica, então, tudo isso aumentou o quê? A quantidade de princípio ativo e outra, foi no meu corpo inteiro, eu estava tomando banho, então a área de aplicação foi muito grande, e isso pegou e fez um puta efeito no sistema nervoso central. Então, a gente não pode minimizar as vias de administração. Né? E aí, se a gente pega pacientes especiais, né, crianças e idosas, se você pega e joga 1%, você pode fazer um estrago aí, né? A depender desses processos que a gente faz, entre aspas, para favorecer a biodisponibilidade dos ativos. Aí, às vezes, se você favorece demais, você pode ter um preço, né, a pagar. Né? Então, a depender, né, se, por exemplo, eu estivesse usando alguma medicação que tivesse um efeito aí depressor, talvez eu ia desmaiar no banho. Né? Vai saber o que ia acontecer. Então, tem que tomar cuidado. E aí, eu sou um adulto, tudo, imagina numa criança, né, ou num idoso. Então, a gente não pode menosprezar nenhuma via de administração, gente. Tá? Sabe que eu acho importante você trazer isso, Guilherme? Porque, assim, muitas vezes as pessoas não percebem, acham que... Assim, aconteceu, foi só um banho, né? Você é um cara que é estudado, que conhece, aí você foi tomar banho lá com sabonetinho, você sabia o que tinha ali, você sabia o que te esperava, né? Você não achou que ia dar tanto barato assim, que era pouco, mas você conseguiu ter essa percepção, né? Muita gente utiliza e não faz esse link. Eu fui tomar banho, toda vez depois do banho eu me sinto mole, né? Eu me lembro quando eu usei a Litseia pela primeira vez e eu fiquei zureta. Eu fiquei muito esquisita. Falei, nossa, mas parecia que, não sei, que eu tava mole, com pressão baixa. Eu fiquei estranha. Falei, mas será que foi o óleo? Será que foi um dia que eu dormi mal, né? No dia seguinte coloquei de novo. Me senti assim de novo. Eu não consigo usar ela sozinha. Derruba minha pressão, entendeu? Eu fico chumbada. Mas eu tive essa percepção. Agora, numa criança,
que não vai conseguir trazer isso pra gente quando eles mandam usar um monte de gota e uma mistureba só de óleo essencial, né? É muito complicado, porque às vezes a criança nem consegue externar o que é que ela sentiu. Ah, eu senti uma moleza no banho, mas para mim foi estranho. Né? A gente sabe que tá ali podendo trazer alguma coisa negativa e também sobrecarregar esse organismo, né? Conforme você vai usando e usando e usando, você tá dando esse A cronicidade. tem a toxicidade disso a longo prazo, que precisa ser É, olhado. e falando até nessa questão, né? Você consegue ver fácil aí as perguntas? Porque eu vi uma pergunta aqui falando da questão de pausa. Vê se você acha aí. Né? Porque essa questão de pausa é interessante a gente falar. Ver se é esse, ou fui eu que viajei, ou tem essa pergunta mesmo. Ah, ela colocou aqui: é seguro usar óleo essencial todos os dias ou é preciso fazer pausas? De quanto tempo? Então, é assim, ó. Em primeiro lugar, que a gente, enquanto aromaterapeuta, né, a gente tem que ter a noção que a aromaterapia ela não é feita para ser usada todos os dias. Ela é feita para ser utilizada como um tratamento. Ponto 1. Então, a aromaterapia não é estilo de vida. A aromaterapia é uma abordagem que a gente pode fazer para ajudar o indivíduo que esteja com um problema. Tem essa, a aromaterapia é o meu estilo de vida, lifestyle. Eu uso aromaterapia para tudo. Não é adequado. Né? A vida não foi feita para ser vivida com óleos essenciais. Isso é um ponto 1. Né? Ponto 2. Eu posso usar todo dia? Depende da demanda. Depende da demanda. Como uma medicação. Então, por exemplo, exato, que nem uma medicação. Se eu tenho, por exemplo, um indivíduo que agita se não usa o óleo essencial, eu vou tirar o óleo essencial para ele agitar? Não. Então, eu vou usar todo dia. Entende? Então, eu estou usando com critério, eu estou usando dentro de um protocolo, entre aspas, né, técnico, né? Então, ok. Né? Mas também é importante que a pessoa busque outras alternativas para criar estratégias cognitivas, emocionais, para se livrar do óleo essencial. Exatamente. A aromaterapia ela sempre faz parte de um tratamento multimodal. Né? E aí, o que acontece? Isso até permite você ao quê? Aí retirar a aromaterapia para até ver se existe a demanda de continuar a aromaterapia ou não. Né? Aí você tirou, o indivíduo piorou, não, então vamos retornar à aromaterapia. Por quê? Porque realmente ele está precisando dessa aromaterapia. Né? Agora, se não existe essa demanda, ou se, por exemplo, ok, ele consegue ficar um períodozinho sem, né? Aí, o que eu sugiro? Eu sempre brinco, né? Quem me conhece, né? Sabe que eu uso essa palavra, né? Essa questão numeróloga, né? É coisa cabalística. Né? Então, 21 por 7, 33 por 12. Da onde, né, saiu esse número? Então, a gente tem, né, da questão da aromaterapia francesa, né, que trabalha aí com doses elevadas e também ingestão, mas só que, em geral, não é tratamento crônico, né, é tratamento mais agudo, mas, enfim, quando existe a demanda de cronificar, faz a pausa. E aí tem os esquemas 21 com 7, enfim, quando a gente fala na parte de psicoaromaterapia, eu particularmente acho que a pessoa, se existe a demanda dela usar um blend, ela ficar 7 dias sem o blend é muita coisa. Né? Então, o que eu costumo fazer? Olha, se existe a demanda, se você consegue ficar sem, né, o óleo essencial um pouquinho, né? Vamos fazer o seguinte, qual que é a sua rotina de vida? Durante a semana eu tenho as regras, né? Então eu tenho que ir no colégio, ou então eu tenho que ir no trabalho, né? Eu sigo ali a dieta, né? Eu faço regime, durmo cedo, faço exercícios. Aí no final de semana a gente dá uma relaxada, né? Eu como um pouquinho mais, eu acordo um pouquinho mais tarde. Pronto. Então, final de semana, você não usa óleo. Então, você faz um 5-2.
né? Agora, ai, Guilherme, 5.2 é cabalístico também. Não, mas eu tô dando um exemplo, entendeu? Às vezes, uma pessoa ela não consegue fazer o 5.2. E aí, como é que faz? Mantém. Não tem como a pessoa... não existe a demanda da gente fazer pausa do óleo essencial para limpar o organismo, gente. Não existe. Se a pessoa ela faz o esquema de aromaterapia dentro da posologia, né, entre aspas, indicada por um aromaterapeuta técnico, a pessoa não vai fazer um efeito cumulativo, nem no uso crônico, né? A ponto de precisar fazer um período para desintoxicar. Né? Não tem essa. É cabalístico isso, né, Guilherme? A gente não tem um estudo que mostre Exato. que 7 dias é o suficiente para você metabolizar o que sobrou ali no teu organismo, né? E outra, vai depender muito das moléculas. Então, por exemplo, a gente tem que algumas cetonas, elas têm a estrutura química um pouco mais complexa, e aí elas são metabolizadas um pouco mais lentamente. Isso faz com que todos os componentes dos óleos essenciais adoram gordura. Então, faz com que elas se acumulem em tecido adiposo periférico. Mas, ainda assim, não existe essa demanda para tantos dias para todas as cetonas saírem do seu corpo. Né? Agora, que pode ter adaptação aromática? Pode. Mas só que isso é outra coisa, que não tem nada a ver com toxicidade. Isso aí tem a ver com adaptação de receptor olfativo. Né? E aí não vai mexer com a química do óleo essencial, mas vai mexer sim com a via olfativa, ou seja, vai mexer com o componente cognitivo e emocional da aromaterapia, e que, claro, é algo importante dentro da psicoaromaterapia. Né? Isso, de fato, pode acontecer. Né? Mas só que uma coisa que é importante também as pessoas saberem que o fato de se ter adaptação ao aroma, isso não vai anular o efeito da aromaterapia. Não, né? a anosmia, né? Químico, né? Tá? Agora, Guilherme, só botando um parênteses aí, a gente tem a questão da hepatotoxicidade de algumas moléculas também, alguns fenóis, né? E que a gente precisa tomar cuidado, né? Porque, assim, o excesso daquele óleo essencial... Então, tem alguns óleos que a gente já recomenda por menos tempo, que a gente sabe que tem esse risco maior, e que o excesso pode exaurir, por exemplo, níveis de glutationa, assim como poderia acontecer com o paracetamol da vida, né? Que é importante as pessoas terem essa ideia também. A glutationa. Mas é a toxicidade inerente da molécula, né? Não é uma coisa que é o óleo essencial. Né? Tem moléculas que são nefrotóxicas. Sim, né? Então, você vai ter mais dificuldade, vou traduzir, né? Vai ter mais dificuldade aí na excreção. A gente precisa pensar que nós estamos expostos diariamente a cargas tóxicas, né? Aos xenobióticos que a gente chama aí, que são moléculas que não fazem parte do nosso dia a dia, organismo, né? Que o nosso organismo precisa metabolizar e excretar. Isso vai ter no nosso shampoo, isso vai ter no produto de limpeza. No ar que a gente respira. No ar que a gente respira, a gente está respirando, sei lá, derivado de gasolina, de petróleo. E tudo isso, né, traz pra gente uma carga hepática, que a gente precisa estar metabolizando. Aí eu tomo muitas medicações, eu já tenho outras questões e preciso tomar medicações. Então, é necessário tomar medicação. Então, você vai ter que tomar. E o teu fígado vai cuidar. Às vezes, você vai fazer uma suplementação, né? Como N-acetilcisteína. Enfim, tem várias coisas que são utilizadas aí também para tentar diminuir um pouco essa carga hepática. E aí, você insere mais o óleo essencial, porque é natural, não faz mal. E aí eu vou inserir o óleo essencial e vai ser mais uma molécula para o meu fígado metabolizar. Porque é importante vocês entenderem o quê? A partir do momento que o óleo entra, ele não sai se ele não for metabolizado. Porque ele precisa ficar hidrossolúvel. E para ele se transformar em hidrossolúvel, ele precisa ser metabolizado. Senão, ele não vai passar no teu rim. Aí o que vai acontecer se ele não for metabolizado? Ele vai sobrecarregar também o teu sistema
renal, porque você não vai conseguir excretar. Então não dá pra gente pensar assim, ah, eu não vou tomar medicação, mas eu vou usar óleo essencial o tempo inteiro, né? Ah, você toma Coca-Cola e aí você não vai ingerir óleo essencial? Peraí, gente. Acho que nenhum nem outro, né? Então, assim, se você tomar Coca-Cola o dia inteiro, vai te fazer mal. Se você tomar óleo essencial direto, vai te fazer mal. Se você tomar Coca-Cola no final de semana, tá tudo bem, né? E aí você utiliza com ponderação, com parcimônia, óleo essencial também, isso não vai sobrecarregar o teu fígado. Agora, eu vou pegar para uma criança, trazendo para minha linha, óleos que são hepatotóxicos, sabendo que a criança tem menos enzimas disponíveis, né? Tem variações de enzimas com relação ao adulto. E vou ficar usando óleo hepatotóxico toda hora? Preciso usar por 5 dias, porque ele, sei lá, é um antimicrobiano potente, vamos pensar no fenol. 5 dias é uma coisa, usar direto é outra. Eu vou dar copaíba para minha criança tomar todos os dias, pensando, né, como o Guilherme falou no início da live, preventivo. Só que eu tô esquecendo que eu tô dando um anti-inflamatório potente para o meu filho tomar todos os dias. Que vai ter essa ação anti-inflamatória. Ah, mas ele é adaptogênico. Peraí, você tá botando para dentro isso. Ele vai acabar se ligando em alguma molécula, em algum receptor. Não é, Guilherme? Então, assim... E a gente sabe que se liga, né? A gente sabe, existe mecanismo de ação do beta-cariofileno. O beta-cariofileno, ele modula o sistema endocannabinoide. E aí, você vai estar modulando cronicamente o sistema endocannabinoide do indivíduo, sem critério nenhum, né? Então, é aquela coisa, a gente tem que ter muito claro na cabeça, e veja bem, gente, nada contra quem trabalha com questão vibracional, eu estou careca de falar isso sempre. Eu respeito todas as formas de se trabalhar com aromaterapia. Agora, a pessoa que trabalha com aromaterapia, ela tem que entender que, embora os óleos essenciais são componentes naturais, eles são químicos. Então não tem essa, sabe? Ai, mas só que é natural e eu não vou, é porque o remédio é o capitalismo, é o monopólio das indústrias farmacêuticas. E o monopólio das indústrias de aromaterapia agora. Então aqui você está colocando a sua conotação política, você está misturando, né, o seu lado pessoal com o seu lado profissional. E é muito feio, né, misturar o pessoal com o profissional, né? Então a gente tem que ser um técnico, né? A partir do momento que a gente está cuidando, né, de outras pessoas, a gente tem que ser técnico. E né? pensar também que, assim, se o óleo essencial é tão maravilhoso, né? Como todo mundo sabe aqui, que tem vários efeitos positivos, é porque ele tem uma ação farmacológica no organismo. Ou seja, ele também é uma forma de medicação. Ele não foi liberado como medicação ainda, porque é muito difícil a gente conseguir ter a farmacodinâmica e a farmacocinética descrita de todos esses componentes, tirando que a gente não tem uma padronização. Né? Eu teria que botar a planta lá naquele lugar do mesmo jeito, na mesma temperatura, com a mesma iluminação, para eu conseguir fazer uma extração quase igual, né? Porque ainda assim ia ter e ainda assim, né? Quando a gente fala de, por exemplo, na verdade, até fitoterápicos em geral, a gente fala muito de um conceito que eu sempre falo, que é o fitocomplexo. Então, na verdade, o efeito do óleo essencial, ele não é, por exemplo, do linalol, do acetato de linalila, do sei lá qual. A gente tem vários componentes que pode estar 0,3%, que ele está modulando o efeito de vários outros componentes. Então, é impossível a gente determinar de uma maneira extremamente técnica a farmacologia dos óleos essenciais. Mas só que a gente sabe que existe química. Se a gente não consegue determinar, isso não quer dizer que a gente tem que... então se a gente não consegue, vamos colocar numa caixinha e vamos trancar, né? Aquela coisa, né? O que eu nego, eu jogo para o meu inconsciente, né? Não é assim que funciona, né? A gente tem que... até pela dificuldade, a gente tem que ser mais criterioso ainda. Né, que na verdade a gente está colocando um monte de molécula no organismo. Né? E uma coisa que é legal quando a gente faz discussão de estudo de caso, né, Guilherme? Porque cada organismo reage de uma forma. Tem algumas coisas que são meio padrões, assim, que a gente vai percebendo, né, que aquilo lá dá meio que aquilo quase sempre, né? Mas o importante é a gente estar sempre fazendo essas anotações
Porque nem tudo que está no teórico é o que acontece na prática. A gente está descobrindo muita coisa ainda. Muito do que a gente via acontecer hoje está sendo explicado, porque dessas moléculas começaram a ser pesquisadas. Né? Mas como o Guilherme falou, tem essa questão sinérgica. Então, às vezes eu isolo o linalol e vou tentar fazer um efeito que eu não consigo se ele está dentro da lavanda. Por mais que eu ache que aquele efeito seja do linalol, você não consegue fazer essa reprodução, por quê? Porque a outra molécula está auxiliando naquilo, em algum caminho ali, para que aquilo funcione daquele jeito, né? A Magali está perguntando aqui sobre interações de óleos com alimentos. Eu não conheço, nunca li. Então, na verdade, o que acontece? A gente não pode falar que não tem, né? Mas só que assim, é difícil a gente falar que tem. Tô parecendo a Dilma, né, falando, mas veja bem. Então, o que acontece? A gente tem sugestão, né, que algumas moléculas dentro da aromaterapia inibem a monoaminoxidase, tá? Que é uma enzima que degrada as monoaminas, e a gente tem uma amina simpatomimética que se chama tiamina, tá? E o organismo ele produz muito pouco tiamina. Então, a tiamina que a gente tem no nosso organismo, ela é proveniente da nossa alimentação. E a gente tem alimentos que são ricos não é tiamina, desculpa, é tiramina. A gente tem alimentos ricos em tiramina e alimentos pobres em tiramina. Ah, Guilherme, o que é rico em tiramina? Pensa em tudo que é gostoso. Vinho, chocolate, embutidos, os queijos mais curados, né? A tiamina é uma das vitaminas, a tiramina é outra coisa, Magali, tá? Então, o que acontece? Embora não tenha nenhum relato sobre isso, né? Se eu inibo a mal, eu não consigo degradar essa tiramina. E essa tiramina, ela tem o efeito de liberar noradrenalina. Ou seja, a gente pode induzir um aumento muito grande de noradrenalina no corpo, e isso pode aumentar muito a pressão arterial, pode fazer taquiarritmia, né? Agora, isso está tá descrito totalmente na literatura? Não, não está. Tá? Mas, pode acontecer? Pode. Né? Agora, é assim, eu sou partidário da seguinte coisa, pessoal. Se a gente for levar em consideração todos os ipsis literis, a gente não se expõe a nada. Né? Nem a óleo essencial. Pensar que, por exemplo, o limoneno, que é a molécula mais safe, né, da Terra, ela pode pegar uma via alternativa lá de metabolização e ela pode se transformar em um componente cetona, um tipo de cetona, que tem uma neurotoxicidade importante. O limoneno. Né? Mas como é que eu sei que vai para essa rota alternativa? Depende, você pode ter uma mutação no seu gene que codifica a enzima principal de metabolização do limoneno, ou então você pode estar fazendo uso de uma medicação que está usando muito essa via, aí o limoneno vai para uma rota alternativa. Mas então se for pensar nisso, eu não vou tomar mais limonada suíça. Entende? Então, a gente não pode pegar e ficar histérico, né, com as coisas. Mas só que, se a gente faz as coisas com responsabilidade, pronto, a gente meio que vai se minando, né, das coisas. Então, o que é fazer com responsabilidade? É entrar, entre aspas, com uma posologia adequada, né? Então, eu não vou fazer um tópico a 40% dentro de um banho. Eu não vou fazer uma via intrarretal, uma via intravaginal sem critério. Eu não vou colocar num inalador e fazer aquela inalaçãozinha, né? Então, eu não vou pegar e ficar ingerindo meio litro de óleo essencial cronicamente. Então, é esse tipo de critério. E conhecer a questão da farmacodinâmica. Por exemplo, a gente sabe da toxicidade das cetonas,
Então, eu não posso usar acetona? Não, não é isso. A gente sabe que não é bem assim. Se fosse isso, não se usaria alecrim, não se utilizaria hortelã-pimenta, enfim, não se utilizaria um monte de óleos que tem cetona. E são óleos maravilhosos, mas só que a gente tem que ter um certo cuidado. Eu não vou usar, por exemplo, óleos ricos em cetona numa mulher que está gestando, né? Eu não vou usar em uma criança, eu não vou usar numa mulher que está amamentando, né? Um 8-cineol tem um efeito pró-convulsivante importante. Eu não vou usar numa pessoa que teve uma história pregressa de convulsão, né? Então eu não posso usar o eucalipto globulus? Pode. Agora, eu não vou usar numa pessoa que teve uma crise de convulsão prévia. Nem dentro de um esquema posológico adequado. A pessoa tem hipotensão, eu vou usar éster? Eu vou usar óleo rico em éster? Não, eu vou abaixar mais a pressão dela, né? Então, é importante a gente entender, né, o mecanismo de ação, né? Por conta disso, né? É isso que eu chamo de aromaterapia clínica, né? É você entender a interação, né, do óleo essencial com o corpo, o que isso vai repercutir, né, no indivíduo, né? Então, é isso, né? É ter bom senso aí nas coisas, né? Então, por exemplo, mas eu estou tomando um antidepressivo, então eu não posso usar linalol? Pode. Mas o que eu vou fazer? Bom, você está tomando um antidepressivo, o antidepressivo ele faz assim, ó, ele aumenta a concentração, ó, seguem o meu dedo, ó, você tomou um antidepressivo, tá? Então, aqui é 0 a concentração, você tomou um antidepressivo, o que vai acontecer? Ele vai aumentar a concentração, a partir do momento que você está tomando ele cronicamente, o que acontece? É lógico que você tomou, ao longo das horas que você tomou, vai caindo a concentração do antidepressivo. Mas só que não chega a 0. Por quê? Porque você está fazendo uso crônico. Ora, se eu sei que o linalol tem o mesmo mecanismo de ação do antidepressivo, eu vou fazer a aromaterapia quando? Quando o indivíduo tomou a medicação ou 12 horas depois que o indivíduo tomou a medicação? É lógico que eu vou fazer 12 horas depois. Por quê? Porque vai ter um decaimento da biodisponibilidade da molécula. Então, a probabilidade de eu fazer uma interação medicamentosa de ordem farmacodinâmica é muito maior quando eu faço aromaterapia próxima da tomada do antidepressivo. Agora, não, Guilherme, mas eu quero justamente que tenha interação. Por quê? Porque é uma interação para o bem. Aquele exemplo que a gente deu do citral, por exemplo, diminuiu o efeito de náusea do antidepressivo. A náusea, ela acaba sendo maior quando? Lá entre meia hora e 2 horas pós que eu tomei. Claro que fica durante o dia todo. Mas só que aumenta muito nesse período. Então eu vou fazer aromaterapia aqui, no período que eu tenho maior quantidade de molécula no sistema nervoso. Então, a gente precisa, para a gente fazer esse ajuste, a gente tem que entender o mecanismo de ação do óleo essencial, o mecanismo de ação do fármaco e que tipo de interação que vai resultar. Se é uma alteração benéfica ou se é uma alteração maléfica. E ali a gente ajusta o esquema posológico, né? Uma coisa que é muito comum também, Karina, é assim, ó. O pessoal chega e fala, né? Até o Eduardo trouxe isso na mentoria, né? Eu tenho um paciente que está tomando Aldol, que é um antipsicótico, que bloqueia o receptor D2 da dopamina. E a gente tem o Santalol, que é um álcool sesquiterpene do sândalos, né? Que ele também bloqueia o receptor D2. Aí o Eduardo me perguntou, Guilherme, mas só que o sândalo não vai competir com o Aldol? Não, nesse caso não vai ter competição. Por quê? Tudo bem, os dois bloqueiam o receptor D2. Mas só que assim, ó, a gente tem 1000 receptor D2 no cérebro. É impossível o Aldol bloquear os 1000 receptores e o Santalol bloquear os 1000 receptores. Então, por exemplo, tem 1000 receptores. O aloperidol, o Aldol, ele bloqueou 200 receptores. Tem 800 para o Santalol bloquear. O Santalol vai lá e vai bloquear mais 200. Então, o que acaba acontecendo aí? O que pode acontecer é o Santalol potencializar a ação do Aldol. Não que ele vai competir com o Aldol.
Por quê? Porque eles fazem o mesmo efeito no receptor. Sim, o que vai acontecer aí também é que vai depender da constante, né? Dissociação. Da constante de dissociação, etc, etc. Né? Então, talvez o aldol tenha uma afinidade maior, né, pelo receptor do que o santalol, ou o santalol pode ter uma afinidade maior, enfim, ter essa interação aí, essa potencialização, né? Agora, só na verdade, não é assim que, tipo, no sistema nervoso central, as coisas são... eles sabem viver em sociedade, entendeu? A molécula não chega assim e fala, sai daí, e arranca outra molécula do receptor na porrada. Não é assim. Porque eles entram e saem, né? Eles liberam. Exato, eles entram e saem. Então, cada um aguarda a sua vez. Então, por exemplo, o aldol tá lá e se ligou no D2. O santalol só fica ali, ó, na surdina. Quando o aldol sai, o santalol vai lá e se liga. E vice-versa. Para as pessoas entenderem, porque você visualiza isso muito fácil, né? Mas aí, por que ele vai potencializar, né? Porque esse D2 não vai ficar disponível, né, para a dopamina se ligar nele, porque toda hora vai ter alguém entrando e saindo dali que não vai ser a dopamina para causar o efeito que teria aí se ela se ligasse, porque está bloqueando esse receptor. Porque no caso aí da esquizofrenia é a alucinação, é a psicose, e aí vai, entendeu? Eu vou complementar um negócio aqui, porque às vezes o pessoal fala assim, putz, mas cara, eu tenho que saber tudo, né? Eu brinco que o Guilherme é uma bula ambulante, porque a gente pergunta para ele sabe tudo. Mas assim, claro que a gente não tem que saber tudo. O Guilherme trabalha com isso há muito tempo e tá no meio dessas medicações. Então, o que eu, Karina, faço? Toda vez que chega um paciente para mim, eu peço a lista de medicações e eu leio a bula. Eu preciso ler a bula, e não é só ler a bula de interação. Quando a gente lê as interações, a gente pode ter a ideia de que eu não posso utilizar com inibidor de recaptação de serotonina, por exemplo. Aí eu não vou utilizar com moléculas que sejam inibidoras. Mas vamos supor que não tenha nenhuma contraindicação ali, mas a ação, aí eu vou ter que ler como é que funciona o mecanismo de ação para ver se alguma das moléculas que eu quero utilizar vai potencializar ou minimizar, como o Guilherme falou. Eu vou ter, de repente, ativação do simpático ou do parasimpático. Então, eu preciso saber como é que é o mecanismo de ação. Tudo isso, gente, está descrito na bula, né? É claro que a gente não... Tem gente que tem mais facilidade, que é da área, né, médica, eu sou de biológicas, é um pouco mais fácil. Mas conforme você pega a bula e vai lendo sempre, e conforme você está estudando o óleo essencial, fica fácil de você fazer esse link. E quando a gente fala em aromaterapia e bota a palavra terapia aí no meio, a gente está falando de um tratamento terapêutico. Você está lidando com o outro. Você está lidando com um ser vivo. Né? Você não está botando um cheirinho ali para ele. Então, sim, você precisa conhecer sobre o corpo humano. O básico do corpo humano. Você precisa conhecer como é que você vai tratar alguém se você não conhece esse organismo. Né? Então, você precisa conhecer o básico do corpo humano, saber ler uma bula e saber qual é a ação daquele óleo essencial. E aí, com isso, você vai juntando. Vai ter coisa que logo vai ficar, você já sabe de cor. Outras você vai ter que ir lá e pesquisar. Né? Toda vez que chegar para você aquilo. E aí, ficar atento. E também passar, principalmente quando é criança, passar para a mãe. Olha, se aumentar a irritabilidade, você me avisa. Se mudar o sono, você me avisa. Se der diarreia, você me avisa. Por quê? Porque às vezes a criança não vai trazer o que está acontecendo. E aí a gente, sabendo dessas alterações, às vezes a criança fala, tô sentindo meu coração bater, né? Tipo, às vezes eles falam isso, claro que seu coração tá batendo, mas tá falando por quê? Porque tá sentindo que tá mais forte. Pode estar com um ataque cardíaco aí, né? E tá sentindo mais forte. Então, os pais também ficarem com esse olhar, e a gente adulto também, né? Com os nossos interagentes. Então, a gente não pode brincar de médico, né? Quando a gente faz uma terapia e cuida do outro, cada vez mais a gente vai ter que estudar. Não é pegar você falou uma coisa importante, né? É assim, não é que a gente, o aromaterapeuta quer brincar de médico, né? É um indivíduo frustrado que não conseguiu passar na medicina. Não é isso. Agora, a partir do momento que você está entrando com o tratamento, e não é só a questão química, né, de óleo essencial, quem trabalha aí com outras, né, áreas, né? Então, por exemplo, eu trabalho com medicina chinesa, né? Tenho formação em medicina chinesa, né? Eu acho as pessoas chegam e falam,
nossa, eu fiz uma sessão nele, ele dormiu o dia inteiro, olha como minha sessão foi eficaz. Não, não foi eficaz. Você fez alguma coisa errada que exauriu o ti dele. Então, não é assim. Então, por exemplo, se a gente não entende um pouco da fisiologia humana, às vezes a gente pensa que a gente está abafando. E não está. Então, por exemplo, porque os ésteres, eles têm um efeito de tranquilizar muito importante, que não sei o que lá. De fato. Então, veja bem como a gente precisa estudar. A gente sabe que os ésteres tranquilizam, mas só que os ésteres, eles também são hipotensores. Então, imagina uma pessoa, como a Karina está falando, que não consegue verbalizar, né? Trazer de uma forma, né, lógica, né, o que ela está sentindo, criança, idoso. A pessoa, por exemplo, tem um problema de ansiedade de base e já tem uma pressão baixa de base, e aí o que acontece? Você faz um blend que sobrecarrega muito no éster, a pressão cai, além da conta, esse indivíduo entra em hipotensão, ele já é ansioso. O que vai acontecer? Ele vai começar a passar mal, ele vai ficar mais ansioso ainda. Aí ele vai ter crises de ansiedade com esse blend, ele não sabe verbalizar. Essas crises de ansiedade vão ter componente cognitivo, né? E aí, o que você vai estar desencadeando com o seu blend? Você vai aumentar o estado de ansiedade nesse indivíduo. Esse indivíduo, de um transtorno de ansiedade generalizada, ele pode ir para uma síndrome do pânico. E ficar simplesmente em choque, morrendo de medo toda vez que ele está usando esse blend que é ansiolítico. Ou seja, você foi lá, fez tudo certinho, criterioso, nossa, éster tem efeito ansiolítico, papapá, mas você não entende as demandas. Você não sabe que um efeito hipotensor numa pessoa com ansiedade é péssimo. Então, tem que olhar o indivíduo como um todo. Né? A aromaterapia não é simples, pessoal. Não, né? Não é. Mas não é por causa disso que vocês também têm que ficar morrendo de medo. Não, né? A gente fala isso, é para incentivar vocês a estudar. Né? Um bom aromaterapeuta ele tem que estar constantemente estudando. E não é só saber do óleo essencial, né? Por exemplo, a gente vai trabalhar com criança. Você precisa saber das fases de desenvolvimento da criança, você precisa entender os momentos da criança, o que acontece em cada período para você poder agir. E a mesma coisa com o idoso. Você precisa entender o que está acontecendo com aquela pessoa, naquele organismo, naquele cérebro quando idoso, né? Um adolescente, um adulto. Então, cada vez mais que a gente trabalha com o outro, se eu sentasse simplesmente para bater um papo como amiga, às vezes uma fala minha pode traumatizar a pessoa, né? Então, quando a gente entra como terapeuta, a gente precisa estar sempre tentando melhorar isso cada vez mais para conseguir realmente fazer o multimodal que o Guilherme falou, né? É um todo. Eu não vou lá e medicar. Vamos pensar numa terapia. Bom, a gente vai usar o óleo. O que você vai fazer para melhorar a tua ansiedade? Você vai fazer um exercício? Você fez os seus exames? Você acompanhou com o teu médico, né? Então, são várias coisas. Vamos aproveitar que agora você está mais tranquilo e criar uma estratégia cognitiva e emocional para lidar com essas coisas. Vamos trabalhar isso. Então, são várias coisas. A intenção do aromaterapeuta é que a pessoa, o mais rápido possível, se livre do óleo essencial. Né? Acho que um bom aromaterapeuta, ele não quer, você não quer entupir a pessoa de óleo essencial, você não quer ficar vendendo óleo essencial. Você quer que a pessoa use, se trate, se autorregule e saia daquilo. E saiba que ela pode voltar para aquilo se ela precisar. Que ela tem esse recurso. Mas não que aquilo seja essencial para ela viver. Né? Isso é muito importante a gente entender. E quanto mais você estuda e entende o ser humano, mais fácil fica para você fazer isso. Né? Então não é só pensar... E outra coisa, né, que a gente tem, que eu acho que é muito importante, né, a gente ter, claro que a gente tem que ter jeitinho, né, para fazer isso. A partir do momento que você trabalha com aromaterapia clínica, você tem que ter um jeitinho para fazer isso. Tem que ficar muito claro, né, para aquele indivíduo que está vindo, né, pedir para você óleo essencial, né, uma receita de óleo essencial, tem que ficar claro para ele que não existe o ser perfeito, né? E que as dificuldades, elas são algo inerente da vida, né? E que a partir das dificuldades é que o indivíduo tem a resiliência,
A resiliência é um aprendizado que gera uma evolução frente a uma dificuldade. A vida é feita de dificuldades. É claro que tem que ser uma dificuldade compatível com a capacidade cognitiva e emocional do indivíduo. Então tem que ficar muito claro. Isso tem que ficar muito claro para as pessoas que a aromaterapia ela não se presta a isso, a deixar o mundo Alice o País das Maravilhas. Porque isso efetivamente a longo prazo não vai fazer bem para a pessoa. Porque isso vai prejudicar o desenvolvimento, a evolução e o crescimento dessa pessoa. Né? Então, eu vejo muito, é muito comum isso, né? As mães trazerem demandas que não existem, né? Da criança. Né? Isso, ó, a Magali está falando, né? Tem no meu YouTube a palestra de resiliência, muito bacana essa aula de resiliência. Então, pelo menos para mim, é muito comum isso, sabe? A mãe vir me falando, o meu filho, eu posso fazer uma aromaterapia para ele dormir? Mas ele está dormindo? Tá, ele está dormindo. Mas então para quê? Não, mas é que eu quero que ele durma melhor. Mas quem disse que ele não está dormindo bem? Né? Então, é aquela ideia, né, de ter que ficar metendo aromaterapia em tudo. Não é assim que as coisas funcionam, pessoal. Não, a criança com 2 anos, né, faz da birra. Gente, a criança com 2 anos está começando a impor as suas vontades. Ela não sabe ainda fazer de outra forma, né? Cabe a nós educar e mostrar os caminhos, mas se a criança, se eu silenciar essa birra, se eu silenciar essa emoção, se eu não deixar esse cérebro criar conexões de aprendizado, isso vai repercutir lá na frente. Porque eu estou simplesmente silenciando algo que tem que acontecer para aquele desenvolvimento. Né? Então, aí aquela história, né? Vetiver com laranja para todo adolescente. Vamos colocar vetiver com laranja para todo adolescente. Gente, se as coisas funcionassem dessa forma, a óleo essencial ia ser política de saúde pública. Gente, estava tudo resolvido. Ia ser colocado em tudo quanto é lugar, entendeu? Então, não é assim. O adolescente, ele é o que é porque é a neurobiologia dele. Né? A criança, ela é o que é a neurobiologia dela. Né? O cérebro de uma criança e do adolescente não é um minicérebro adulto. Né? Da mesma forma que o idoso volta a ser uma criança, mas com toda uma carga cognitiva emocional de vida pregressa. E a gente tem que respeitar essas nuances que acontecem. Né? E a gente não tem que ficar transformando a criança num mini adulto e um idoso voltar a fazer que esse idoso seja um adulto jovem, porque não é assim que funciona. Né? Não, com certeza. E outra, né? A gente passa por questões que também a gente tem que respeitar. E muitas vezes a gente cuida dos pais, né? Quando chega aí com uma criança. Hoje mesmo eu estava falando com uma paciente minha, ela não tinha falado uma coisa que eu percebi, e contei para ela uma vivência que eu tive no final de semana, que me deu uma desorganizada, porque eu tenho uma filha com síndrome de Down, então tem coisas que me desorganizam, eu sou uma pessoa super bem resolvida com isso, mas tem momentos em que eu crio uma expectativa que não é a expectativa da minha filha, né? Então eu fui falar isso com ela também, com essa minha paciente que também tem um filho com síndrome de Down. Eu falei, qual é a tua expectativa, né? Como é que tá o teu filho? Ele tá bem? Ele tá feliz com aquilo? Né? Porque às vezes a nossa expectativa é que é diferente e a gente cria algo negativo, mas a criança tá super bem, tá feliz, tá resolvida, não tem problema nenhum, é super aceita, tá ali. Então a gente precisa entender também que não é por isso que eu fui lá e peguei um óleo essencial e falei, não, vou resolver meu problema com óleo essencial. Não, peraí, eu vou resolver meu problema com a minha cabeça. Que criou uma expectativa que é desnecessária. Eu não vou silenciar o meu cérebro, né, nem a minha emoção com óleo essencial. Eu vou lidar com essa emoção, por mais difícil que ela seja. Então isso é muito importante a gente aprender a fazer. E quando não dá certo, a gente busca um recurso, né? Mas o primeiro passo não é buscar o recurso, é buscar na gente o que a gente vai fazer, né? Então isso é muito importante. Pensando, né, na questão de interação, né, é que a gente vai fugindo, né, do assunto principal, mas isso é normal, é porque as demandas que o pessoal traz, o pessoal vai fazendo as perguntas, a gente vai entrando, isso é normal. E eu adoro live assim, que é um papo gostoso, e eu acho que todo mundo deve gostar também desse formato. Uma coisa que muita gente tem um pouco de dificuldade de entender é assim, que
eles pensam assim, mas eu tenho um óleo essencial que é a laranja e que ele tem praticamente o limoneno, né, como componente majoritário. Então, como ele só tem uma molécula, é pouco provável que eu tenha um efeito adverso ou que eu possa ter menos interação medicamentosa, sei lá, do que um óleo essencial que tenha mais componentes, por exemplo. Isso não procede, pessoal. Tá? O que acontece? Às vezes a gente tem uma única molécula que ela tem uma variedade de mecanismos de ação tão grande que essa molécula, farmacologicamente falando, ela é uma interação de várias moléculas. E é uma única molécula. E aí ela está numa concentração maior, né? Porque ela está sozinha. Isso, e está numa concentração maior. Então, por exemplo, a laranja então é mais segura do que, sei lá, vamos pegar um gengibre que é cheio de monoterpeno e sesquiterpenos. Vai? Não é isso. Né? Porque a gente tem uma complexidade de mecanismo de ação do linalol, do limoneno, enorme. A mesma coisa o linalol, por exemplo, quando a gente fala do ruúde, né? A mesma coisa, sei lá, quando a gente fala do pineno, quando a gente está falando do pinheiro, né? Então, o fato de um óleo essencial ter tipo um único componente majoritário, de tipo ronda 90% do óleo essencial, isso não quer dizer, entre aspas, que ele é quimicamente mais seguro, pessoal. Ele pode ser tão problemático quanto um que tem vários componentes e que não são tão majoritários. Então, por exemplo, veja bem, não estou falando mal da carvona, tá? Mas a carvona ela é uma acetona, ela não está entre as cetonas mais tóxicas, mas só que a carvona é uma acetona, né? E aí, quando a gente pega, por exemplo, a hortelã verde, né? Que é super ela tem uma até para criança. Não, pois ela tem... gente, eu não indico. Sou contra. Pelo amor, né? Ela tem uma quantidade enorme de carvona. Quando você olha a cromatografia, tem poucos componentes. Então a hortelã verde ela não é tóxica. Pode ficar tranquilo. Não. Né? A gente tem que tomar cuidado com isso aí, pessoal. Né? Então, é falsa essa ideia que se o óleo essencial tem muitos componentes majoritários, ele tem a tendência de ser mais tóxico. Da mesma forma que é mais tóxico eu fazer associação de 2 óleos essenciais do que usar um único óleo essencial. Por exemplo, bergamota, linalol, limoneno e acetato de linalilo. Por que eu vou falar que a bergamota é menos tóxica que uma associação de laranja mais lavanda? Não é. Né? Por quê? Porque essas duas opções têm esses 3 majoritários aí. Não estou falando que eles são iguais. Né? Mas eu estou dando esses exemplos para vocês também terem essa linha de pensamento. É errado pensar que o fato de um óleo essencial ter somente um componente majoritário ali que está estourando, isso significa que ele é mais seguro. Tá? Não é. Ok? E tem gente que acha que é segura pela falta de informação sobre a carvona. Veja bem, Suzy, assim, é o que eu falei, a carvona, quando você olha lá no Tisserand, a DL50, né, a dose letal que mata 50% da população estudada, o estudo que foi feito em roedores, etc., não mostra uma toxicidade elevadíssima da carvona. Ele nem restringe, né? O Tisserand também não restringe crianças, idade, não restringe. Entendeu? Mas só que assim, se trata de uma cetona, né? E dentre as cetonas aí, a gente não vai colocar ela como a mais tóxica, como por exemplo, uma tujona, né? Mas a gente também não vai colocar ela como a mais safe. Né? Então, é tudo questão de critério. Eu não vou pegar... O metabolismo, né, Guilherme, das cetonas, que acaba sendo um metabolismo um pouco mais complexo, aí quando a gente pensa em criança, a gente evita óleos que tenham um metabolismo mais complexo, independente do Tisserand falar
que pode e o que não pode. A gente tem que ir criando esse raciocínio, até porque o Tse foi escrito há 10 anos atrás, praticamente, né? Nesses 10 anos, muitas Sim. coisas já foram aparecendo, estudos novos, outras coisas, e a gente precisa tomar cuidado com aquilo que a gente sabe. Se eu sei que cetona... Não, e outra, e a questão da vulnerabilidade desse paciente a esse componente químico. A gente sabe que as crianças, elas têm aí, número um processo de absorção muito maior, né? A chegada da molécula no sistema nervoso central é mais fácil também, porque a barreira hematocefálica ela não tem a complexidade que tem a de um cérebro adulto. A gente está com o sistema nervoso central ainda em formação. Então, quer dizer, existe a vulnerabilidade deste indivíduo a esse grupo farmacológico. Então, independente, né, a gente tem que ter mais critério, né, em relação a isso. Né? Por isso que é aquela coisa, não saber só de aromaterapia, é entender quem é esse indivíduo que a gente está tratando. Por isso que a gente tem que entender da fisiologia humana, não adianta. Né? É isso aí. Ó, e a gente passou pra caramba do tempo já. Agora a gente vai deixar aí vocês falando o seguinte, gente... A gente vai ter essa série, né, Guilherme? Se Deus quiser, a gente volta para bater papo a cada 15 dias com vocês. Não é? Porque senão a gente vai ficar horas e horas. Se deixar eu e o Guilherme, a gente fica fritando. Quando a gente não, isso aí é fato, gente. O Match já tem, a série Match já tem, já é fato, já nasceu, entendeu? A gente só não vai fazer de 15 em 15 dias agora, porque tem Natal, Ano Novo, etc, etc. Né? Porque se não fosse isso, a gente ia fazer de 15 em 15 dias. Então, a Karina vai mandar aí quando vai ser a próxima, vai pedir para vocês o tema que vocês quiserem, né? E aí a gente vai discutir sobre o tema. É natural a gente fugir um pouquinho do tema, isso aí faz parte. Eu acho que isso é bacana, porque mostra para vocês que a gente não fez um organograma, a gente não combinou, de tipo a Karina fala, Guilherme, eu vou fazer essa pergunta para você, é algo espontâneo, né? A gente vai falando as nossas vivências aí para vocês, né? E isso que eu acho que é bacana, né? Porque acaba ficando um bate-papo gostoso, né? Essa é a intenção. É isso aí. E eu agradeço, né? Porque a gente está formando uma dupla legal aqui, a gente está conseguindo trazer bastante coisa para vocês. A gente foge, mas todo mundo gosta, porque traz aí, vocês sempre entregam mais do que vocês. Mas a nossa intenção é essa, né? É poder trazer para vocês mais conhecimento, insights para vocês pensarem, caminhos para vocês seguirem, né? E pesquisarem. Então é isso. Agradeço aí todo mundo que estava aqui. Vou deixar salva. E até falei que eu vou tentar colocar no YouTube para quem gosta de assistir em 2 vezes. Depois eu boto lá pro Guilherme também. Eu montei o YouTube para ir colocando. Eu mesmo não tenho muita paciência de assistir as coisas devagar. Então eu sou muito acelerada. Aí quem sabe dá certo de pôr lá se eu conseguir salvar também aqui no celular. Sim. A aromaterapia na essência, né? Falem dos cursos, né? Karina, fala que abriu agora. A gente abriu. A gente abriu de novo. A gente foi em abril, né? Mas está aberto o Psicofarmacologia dos Óleos Essenciais com olhar nas demandas da infância. Está aberto. Guilherme está com o curso agora de insônia também. Top, já tá. Aromaterapia para as insônias. 4 horas e meia de curso gravado. E 2 horas de encontro no Zoom para tirar dúvida, para discutir, e 6 meses de acesso, tá bom? Perfeito. Meu curso, entra lá, www.guilecursos.com.br, e o curso de psicofarmacologia das demandas aí da infância, entra em contato com a Karina. Tá porque o site ficou gigante. Aí esse curso tem 1 ano de acesso. Mas, ele também está gravado, mas vai ter um encontro com a gente em março também, 2 horas, para tirar dúvida. E o ano que vem, Guilherme volta aí com as mentorias dele em psicofarmacologia. Vou falar porque eu amo essa mentoria. Eu também dou mentoria para infância, mas faço parte da dele lá, nunca saio. Então é isso, gente. Tá e tem, aproveita, entra lá no site Guilê Cursos com 2 L's, guilecursos.com.br. Tem o curso de abordagem integrada na psicoaromaterapia, que é a integração de psicoaromaterapia com medicina chinesa, um curso muito legal, muito, muito mesmo.
Aromaterapia aplicada à dermatologia, que também é um curso muito bacana. Para quem não sabe, eu que fui o tradutor do livro Aromadermatologia. Então é um curso muito bacana, muito forte, assim, tem bastante conteúdo. Então tem bastante coisa de aromaterapia lá, tá bom? Então é isso aí, gente. Obrigada, gente. Até a próxima. Abraço.